Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder entrar em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, aproveite este momento e compartilhe este link no grupo de WhatsApp de amigos e familiares. E convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Queremos neste momento, enviar uma saudação especial aos nossos irmãos da terceira idade, os nossos irmãos do PROAT, que todos os domingos pela manhã são fiéis telespectadores, estão aprendendo a palavra do Senhor. Muitos dos idosos que nós temos encontrado nos cultos, têm nos compartilhado essa informação, que está todos os domingos pela manhã aprendendo na escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã e toda a sua família. E receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, pastor Ailton, irmã Judite. Esse abraço bem gostoso. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Com toda certeza o Senhor falará aos nossos corações desta manhã através de sua palavra. Queremos também enviar uma saudação aos pastores jubilados. Sim, alguns pastores têm nos falado também que estão presentes todos os domingos pela manhã, ouvindo e assistindo o programa da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a esses grandes homens de Deus que doaram toda a sua vida em prol do Evangelho e que hoje não estão tão ativos quanto estavam, mas nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção sobre a nossa escola dominical. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos nesta manhã e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por essa oportunidade especial que nos concede de podermos estar aqui, Senhor, em tua presença, no domingo pela manhã, primeiro dia da semana, aprendendo a tua santa palavra, ó Deus. Queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, evangelista Sonivaldo, a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, a todos aqueles que estão sendo alcançados, Senhor, através desta programação, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um, Senhor. E que nesta manhã o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, nos ensina, Senhor, as tuas verdades e glorifica o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você não tem uma harpa cristã aí próximo de você, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto em tela para que você possa nos acompanhar. Vamos cantar neste grande e lindo coral, o coral da igreja, coral formado por milhares de pessoas. Vamos orar, vamos cantar, melhor dizendo, adorar ao Senhor nesta manhã. Convidamos o presbítero, o irmão Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cantos congregacionais. E não perca esta oportunidade de adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que bênção, que felicidade louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno. Queremos agradecer primeiramente ao nosso bondoso Deus, agradecer também ao escalado desta manhã. Vamos louvar com muita alegria os hinos da nossa harpa cristã. Hino de número 199, a ceia do Senhor. Senhor,
Senhor, reunidos aqui, a fim da tua morte lembrar. Partindo este pão, nos lembramos de ti, até que nos venhas buscar. O cálice que vamos beber é símbolo do sangue teu, do qual nunca devemos nos esquecer. Por ele nos temos o céu. Faz-nos sempre dignos, Senhor, da tua divina comunhão, do teu corpo e sangue purificador, que nos dá veraz salvação. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Se você chegou agora nesta programação, você é o nosso convidado especial. Você recebe agora uma santa convocação para participar da Escola Bíblica Dominical na TV. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Hino de número 233, a ceia do Senhor. Ó Jesus Cristo, aqui estamos unidos todos em um lugar, pra tua morte nós relembrarmos que tu quiseste por nós provar. Pra tua morte nós relembrarmos que tu quiseste por nós honrar. Alegra-nos, ó Jesus amado, enchendo-nos do Consolador. Ó grande graça tu nos tem dado, pois temos salvos pelo teu amor. Ó grande graça tu nos tem dado, pois somos salvos pelo teu amor. Que nós sejamos abençoados, também o pão e o vinho aqui. Pelo teu poder sejam consagrados, para nos alimentarmos de ti. Pelo teu poder sejam consagrados, para nos alimentarmos de ti. E quando todos nos reunimos um dia lá no teu lar nos céus, nós aleluia sim cantaremos, eterno hino ao nosso Deus. Nós aleluia sim cantaremos, eterno hino ao nosso Deus. Amém. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando uma lição maravilhosa, a lição de número 10, que tem como título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. O texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A verdade prática nos diz que a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. O segundo tópico, o propósito da ceia do Senhor. E o terceiro tópico, o modo de celebração da ceia do Senhor.
A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 ao 34. Se você não tem uma Bíblia aí próxima ou a revista da Escola Dominical, não tem problema que nós estaremos dispondo o texto em sua tela para que você possa nos acompanhar neste momento e nesta leitura maravilhosa. Então, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, nos diz o seguinte: Nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção, agradecer, melhor dizendo, pela leitura de sua palavra e pedir nesse momento a sua bênção sobre a ministração da palavra nesta manhã, que Ele possa iluminar neste dia e possamos trazer aquilo que o Espírito Santo quer compartilhar a cada um de nós. Feche seus olhos neste momento e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela leitura de Tua palavra que foi realizada, Senhor. Queremos pedir neste momento, Senhor, uma bênção em favor do Teu Filho que irá ministrar a Tua palavra. Continua estendendo as Tuas mãos neste dia, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e convidamos neste momento o auxiliar e professor Jonas Santana para proceder com a leitura, para proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor e queremos nesse momento revelar nossa alegria, nossa satisfação de estarmos aqui, na casa de Deus, de estarmos na Escola Bíblica Dominical nessa manhã de domingo, para participar de mais uma lição. E querido irmão em Cristo Jesus, nós chegamos num momento muito bom do nosso culto, que é um momento também de adoração. Porque você já percebeu, um culto começa assim,
louvores, leitura da palavra e daqui a pouco vai ter a exposição da palavra de Deus, que com certeza o Santo Espírito de Deus, ele irá falar aos nossos corações. Mas também no culto tem um momento da oferta, momento do ofertório. E lembre de uma coisa, ofertar também é um ato de adoração a Deus. Dar o dízimo também é um ato de adoração a Deus. Então, se você, querido irmão em Cristo Jesus, se pode fazer esse trabalho, faça com amor, faça com coração voluntário, faça para Deus, faça numa atitude de adoração e atitude de agradecimento. E eu quero ler um texto bíblico com você nessa manhã de domingo, um texto conhecido, lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 14 e o versículo 22. Um texto bíblico que fala sobre dízimos. E olhe que é bíblico. Diz assim a palavra de Deus: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. É uma determinação bíblica no Antigo Testamento, é uma determinação do Novo Testamento. A Bíblia fala dos dízimos e fala da oferta como sendo uma prática, mas que seja uma prática de adoração, seja uma prática de agradecimento. Então, querido irmão, se você pode fazer esse trabalho, faça com muito amor, faça com muita dedicação. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você, você que está em outro estado, você que está em outro país, nós temos muitas pessoas que estão em outros países, que nesse momento participam da Escola Bíblica Dominical, mas que também quer ofertar. Então você pode fazer isso nessa manhã de domingo e vai aparecer agora na tela o Pix da igreja. Está aí o Pix, nada mais é do que o CNPJ da Assembleia de Deus. Eu vou repetir para você, ou melhor, eu vou ler para você: 10 632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você nessa manhã pode dar seu dízimo, você nessa manhã pode dar sua oferta, você pode até pagar o seu voto, você pode contribuir também para o sistema de comunicação da igreja. Então, depende da natureza e do que o seu coração está disposto nesse momento a ofertar. Você está vendo as contas da igreja que está aparecendo aqui do meu lado. E eu quero convidá-lo nesse momento, depois disso tudo, da leitura da palavra de Deus, para nós realizarmos uma oração. Uma oração, em primeiro lugar, oração de agradecimento. Agradeça pela vida, agradeça pelo pão que chega na sua mesa, agradeça pelo seu trabalho. Ah, mas eu estou falando para pessoas que estão desempregadas. Agradeça, porque Deus está lhe dando a oportunidade de estar vivo. E vamos aproveitar nessa oração, colocar também em evidência, falar diante de Deus, aquela pessoa que está desempregado, que está precisando de uma porta de trabalho. Deus é o dono de todas as empresas e Ele pode abrir uma porta de trabalho para você e depois você está aqui também ofertando e contribuindo com a casa de Deus. Quero convidá-lo nessa manhã de domingo. Vamos orar, agradecendo e pedir para Jesus abrir porta de trabalho. Chegue diante de Deus com fé, com alegria, com satisfação. Deus pode fazer tudo. Oremos nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Senhor da glória, recebe, ó Pai, a nossa adoração, que nesse momento se faz representar através dos dízimos, através das ofertas. Teus servos que nesse momento estão contribuindo, que a Tua mão santa, a Tua mão poderosa, meu Deus, possa estar estendida sobre cada família. Recebe como um cheiro suave, como oferta de cheiro suave diante de Ti. Senhor, usa de misericórdia com esse chefe de família que está desempregado, com esse pai, com essa mãe, com esse filho que está desempregado, esse homem que está pedindo uma porta de trabalho. Estende a Tua mão santa, da força, da graça, ajuda, abre as portas. Assim nós te pedimos, porque nós cremos que Tu podes fazer tudo e todas as coisas. Pai eterno, que a Tua mão poderosa esteja estendida no nome santo e poderoso de Jesus e recebe os nossos agradecimentos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, participando da Escola Bíblica Dominical, participando desse culto que acontece na sua casa e vamos aproveitar o momento. O pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar
para louvar a Deus com um dos seus hinos. Glória a Deus, vamos louvar ao nome do nosso Senhor. 482 é um hino temático de Santa Ceia, comunhão. Bendito Jesus, nós chamamos por ti, cercamos tua mesa, Senhor. Por teu Paracleto nos preside aqui, vem encher-nos de santo fervor. A grande ternura do teu coração chamou-nos aqui, ó Senhor, para nós celebrarmos em santa união tua morte, ó bom Redentor. Os pés dos teus servos lavando, Senhor, quiseste o exemplo nos dar da tua humildade, do teu grande amor, que entre nós deve sempre reinar. Abençoaste o pão e o partiste a dizer: tomai o meu corpo e comei. E todas as vezes, pois é o dever, em memória de mim o fazei. O cálice da nova aliança de amor, no teu sangue, ó meigo Jesus, nos encha de graça, de santo vigor, nos anime na senda da luz. Queremos, Jesus, neste ato de amor, o teu memorial celebrar. Para nós ele tem um infinito valor, um valor que jamais vai cessar. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa semana estamos estudando a lição de número 10, que tem como título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Semana passada nós estivemos estudando sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja, e naquela lição nós aprendemos, que a terminologia correta é ordenança e não sacramento. E aprendemos que o Senhor orientou os seus discípulos, ou deu duas ordenanças aos seus discípulos, à igreja do Senhor Jesus, que a primeira ordenança foi o batismo em águas, e hoje nós estaremos aprendendo sobre a ceia do Senhor, esse assunto tão relevante e tão importante para os nossos dias. Eu gostaria de pedir, por favor, em tela aqui a introdução de nossa lição. A introdução de nossa lição, ele vai dizer o seguinte: assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob três perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa.
Ok, então vejam só, meus irmãos, hoje nós estamos estudando sobre a ceia do Senhor e o autor, introdutoriamente, ele já mostra que esta ceia ela tem 3 perspectivas. A primeira perspectiva da ceia nos remete a um olhar para o passado. E o que esse olhar para o passado nos aponta para o sacrifício de Cristo realizado lá na cruz do Calvário. Mediante, e foi por meio do sacrifício de Cristo, não só o sacrifício, mas a sua ressurreição, que podemos hoje celebrar esta ordenança do Senhor. Então ele mostra que a ceia do Senhor é sim um olhar para o passado, porque vai rememorar o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Mas ele disse também que a ceia do Senhor também é um olhar para o presente. Por que para o presente? Ao olharmos para o passado, mostramos e vemos o sacrifício de Cristo, Cristo morrendo por toda a humanidade. E ao olhar para o presente, nós contemplamos a nossa indignidade. Nós não somos dignos, não éramos dignos deste amor, não éramos dignos desse sacrifício. E quando olhamos para o presente, nos deparamos com nossa indignidade, com nossa falibilidade, com nossa pecaminosidade. Mas apesar de tudo isso, a graça de Deus se manifestou a todos nós. Paulo diz em Romanos 10, onde abundou o pecado, Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Éramos indignos, éramos pecadores, éramos condenados por natureza. Paulo diz, por natureza, filhos da ira, filhos da desobediência. Mas, olhando a ceia do Senhor na perspectiva do presente, vemos a nossa indignidade, e apesar de nossa indignidade, e apesar de nós, nosso Deus, com seu grande amor com que nos amou, enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então, com o olhar para o presente, nós vemos a nossa indignidade, e no olhar para o presente, nós vemos sim também a graça de Deus manifestada a todos nós. Mas a outra perspectiva, não é só a perspectiva de olhar para o passado, de ver o sacrifício, olhar para o presente, ver a nossa indignidade, mas contemplar a graça de Deus sobre nós, mas também tem a perspectiva do futuro. E qual é a perspectiva do futuro? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Paulo, no texto que nós lemos, ele diz, olha, quando vocês se reunirem, vocês celebrem, memoriem este momento e anunciem a morte do Senhor até que venha. Paulo não só diz, olhe não só para o passado, para o sacrifício de Cristo. Olhe não só para o presente, para a sua indignidade e a graça de Deus, mas olhe muito mais para o futuro, porque na ceia do Senhor, nós não celebramos apenas um Cristo que morreu pelos nossos pecados, mas celebramos um Cristo que ressuscitou. É um momento de alegria, é um momento de festa, é um momento de celebração. Por isso, comumente, o nosso pastor sempre diz que é o culto mais solene da igreja, porque é o culto que nós rememoramos não só o sacrifício de Cristo, mas a sua ressurreição e a sua vitória sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a morte. Então, continuando aqui, vamos agora para o primeiro tópico de nossa lição, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. E aqui o autor ele coloca duas tradições e nós iremos pontuar agora. Primeiro, um subtópico 1 do tópico 1 diz o seguinte, na tradição romana, ele diz, o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo. Lucas 22, 19. Este cálice é meu sangue. Lucas 22 e 20. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Este ensinamento é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. Primeiro, de natureza lógica,
pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente, portanto, não poderia estar fisicamente no pão, e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. E por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria um problema de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Então, observe. Nós temos aqui, ele apresenta primeiro a visão da tradição romana, da igreja romana sobre a ceia. Ele diz que nessa tradição, como lemos aqui, a igreja romana entende a ceia como o pão, como algo literal. Pão, de fato, se transforma no corpo de Cristo após a oração, e o vinho, de fato, se torna o sangue de Cristo. É por isso que, no momento da administração da hóstia, na tradição romana, a hóstia ela vai se derreter na boca, porque não se pode mastigar, na compreensão deles, o corpo de Cristo. É por isso que a hóstia ela derrete na boca. Entretanto, queridos irmãos, essa visão é uma visão equivocada sobre este mandamento ou sobre esta ordenança dada pelo Senhor Jesus. E aqui o autor apresenta duas possíveis defesas argumentos contra essa ideia de que o pão literalmente se torna o corpo de Cristo e o vinho literalmente se torna o sangue. Primeiro, de maneira lógica, porque Jesus, ao instituir a ceia, ele ainda estava vivo, ele não havia morrido. Então não teria como dizer que o pão ali era a sua carne, literalmente, nem o vinho ali era literalmente o seu sangue. E segundo, de ordem exegética, porque quando Jesus disse que o pão era a sua carne e o vinho era o seu sangue, ele está usando uma linguagem, uma figura de linguagem chamada metáfora. Ele está usando metáfora, ele está se identificando com o elemento, mas não quer dizer necessariamente, literalmente, que ele é o elemento. Aliás, foi justamente baseado nesta compreensão da literalidade, tanto do pão como corpo de Cristo, como o vinho como sangue literal de Cristo, que durante o segundo século da igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, um herege, um grande inimigo da igreja chamado Celso, ele começou a acusar a igreja de que a igreja ela era uma comunidade de canibais. Isto porque ele entendia literalmente, que a carne de Cristo era comida no momento da ceia e o sangue de Cristo era bebido, mas não o sangue e a carne de Cristo. E é interessante que neste período, para a gente dar o contexto, para que você entenda melhor o que eu estou querendo dizer, é que nesse contexto havia uma cultura romana em que quando uma criança nascida com defeito, ou quando a criança era rejeitada, ou quando era uma criança do sexo feminino, já que o sexo masculino era valorizado por conta da guerra, por conta do sustento, da manutenção da casa, e a mulher se via como despesa. Então muitos bebês, principalmente mulheres, eram abandonadas à míngua. Algumas crianças eram abandonadas assim na estrada, então elas morriam debaixo do sol causticante, de desnutrição. Algumas eram levadas para os bosques para serem devorados pelas feras. E aí, onde é que entra os cristãos aí, pastor? Eu não estou entendendo. Na verdade, observe, a igreja, lá no primeiro e segundo século, sabe o que a igreja fazia? Essas crianças que eram abandonadas pelos seus pais, os irmãos recolhiam para cuidar delas. Os irmãos tinham compaixão dessas crianças. E aí Celso, sabendo que essas crianças estavam sendo recolhidas pelos cristãos e que na cabeça dele havia uma tradição de comer a carne e beber o sangue, e que as reuniões dos cristãos eram secretas. Mas por que as reuniões dos cristãos eram secretas? Eram secretas porque a igreja vivia sob perseguição. Então, claro, eles não podiam celebrar a ceia de maneira pública, no espaço público, porque a igreja, nesse momento da história, estava sendo perseguida. Então, esse grande inimigo da igreja, Celso, disse: olha, os cristãos estão recolhendo as crianças, fazendo as suas reuniões escondidas,
para que as crianças elas sejam esquartejadas, eles possam comer a carne dessas crianças e beber o sangue. Nada mais ultrajoso, né, falar dos cristãos nesse sentido, considerando de que as crianças estavam sendo recolhidas pelos cristãos justamente como um ato de piedade. E é nesse contexto que surgem os orfanatos, porque os orfanatos, eles vêm justamente desse contexto de abandono dessas crianças e onde a igreja reúne, os irmãos reúnem para cuidar dessas crianças. Então, esse entendimento de que o pão literalmente era a carne e o vinho literalmente era o sangue, surge nesse contexto e, infelizmente, a tradição romana acaba conservando e de maneira equivocada passa a entender como no seu sentido literal. De fato, a Bíblia não fala sobre esta compreensão, a Bíblia não defende esse tipo de pensamento. Mas vamos para o subtópico 2 de nossa lição. Na tradição protestante, ele diz o seguinte: a tradição protestante, a tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada à sua antiga crença. Observe, é interessante destacar que tanto essa ideia da transubstanciação do pão se tornando o corpo e o vinho se transformando sangue, quanto essa visão de Lutero, que dizia que o corpo físico de Jesus estava presente no pão da ceia, também era uma visão equivocada, mesmo sendo Lutero, mas era uma visão equivocada. Por conta desta visão e dessas tradições, orais, vamos assim dizer, tradições orais que foram passadas, veja que Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo do equívoco doutrinário com relação à Santa Ceia. E às vezes, queridos irmãos, algumas pessoas têm também às vezes reproduzem esta doutrina sem muitas vezes perceberem que estão caindo ou incorrendo no mesmo erro. Por exemplo, há pessoas que acreditam que não podem, quando no ato da Santa Ceia, mastigar o pão, porque estaria mastigando o corpo de Cristo. Não, isso é algo equivocado, porque nós vamos ver agora de que a Santa Ceia ela tem uma simbologia. Nós celebramos a ceia como um memorial. Não há nenhuma relação entre mastigar o pão ou porque está representando o corpo de Cristo, eu estou mastigando o corpo do meu Senhor. Não, porque se eu pensar desta forma, eu estarei incorrendo no mesmo erro que a tradição romana trouxe, que Lutero acabou copiando da mesma forma. Logo, tanto os elementos pão e o vinho, que no nosso caso é o suco de uva, são elementos que são utilizados para este memorial. Eles têm a sua finalidade e o seu lugar na ceia do Senhor. Entretanto, pós realização da ceia, tanto o pão quanto o vinho continuam sendo, o pão continua sendo o suco de uva, que pode ser normalmente consumido tanto o pão quanto o vinho, sem ter a preocupação de sofrer algum juízo divino. Porque se eu entendo como a igreja romana entende, então nós temos um grande problema aí, que é o problema de entender o pão como literalmente o corpo e o vinho como literalmente o sangue de Cristo. Então é importante que se pontue isso, porque criou-se algumas tradições orais ao longo da história de que algumas pessoas não possam morder o pão, mastigar o pão porque era o corpo de Cristo. Eu preciso tomar cuidado, este pão que sobra da ceia,
ele tem que ser enterrado, tem que ser colocado o suco de uva em cima dele, ninguém pode tocar porque é o corpo. Não, queridos irmãos. A gente entende que algumas pessoas acabaram procedendo dessa forma por sua simplicidade, por muitas vezes não terem esse esclarecimento, mas nós sabemos perfeitamente que, biblicamente, essa visão não é consistente com as Escrituras. E nós vamos estudar agora, e eu vou apresentar aos irmãos, o que é que de fato que nós acreditamos como Assembleia de Deus. Como é que nós cremos com relação a este ponto sobre a natureza da Santa Ceia. Então vamos lá para o subtópico 3 de nossa lição. Para o subtópico 3 de nossa lição. Diz o seguinte: a posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem. Olha a palavra, olha que coisa interessante. Se você puder repetir comigo, vamos lá. Eu estou aqui e você está em casa, mas de maneira virtual, eu estarei imaginando você lendo comigo. Vamos lá. A posição pentecostal, a tradição pentecostal, vamos lá. 1, 2, 3. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho, olha aí o destaque, simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Mateus capítulo 18, versículo 20. Então, continuando ainda, diz o seguinte: essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Nesse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então, volte aqui. Então, vejam só. Duas palavras que você precisa gravar, memorizar, que são palavras-chave para você compreender qual é a nossa posição como crentes pentecostais. Isso, claro, tem um capítulo lá da nossa declaração de fé que está lá, capítulo, salvo engano, capítulo 11 ou capítulo 12 da nossa declaração de fé. Tem um capítulo sobre a ceia do Senhor, estará lá também escrito isso que nós estamos lendo aqui. Então, mas são duas palavras que são importantes que você memorize e guarde estas duas palavras. Primeiro, que o pão e o vinho simbolizam. Repita comigo neste momento. Simbolizam. Novamente. Simbolizam. Então, se simbolizam, não se transformam literalmente nem no pão, nem se transformam literalmente no vinho ou no sangue. Eles apenas simbolizam. Outra palavra aqui que é importante que você guarde também é o seguinte: também enfatizamos o aspecto memorial. Repita comigo: memorial. Memorial. Aspecto memorial. Então, a ceia do Senhor simboliza e é também um memorial. Então, essas duas palavras definem claramente qual é o significado bíblico da Santa Ceia. E vale pontuar o seguinte, que a Santa Ceia, como comumente ouvimos na igreja, né, o pastor sempre, quando anuncia, né, o culto da ceia, diz assim: olha, irmãos, próximo dia tal, nós teremos a Santa Ceia para os membros em comunhão. Ou seja, só participa da ceia os membros em comunhão. Por isso que o autor diz aqui que a ceia não é para dar comunhão, mas a ceia já é justamente um momento de comunhão. Quem não está em comunhão não pode ceiar. Isso fica claro, que é um momento de comunhão da igreja de Cristo
Não a comunhão de pessoas perfeitas, mas a comunhão de pecadores arrependidos, que reconhecem sua condição e falibilidade, mas acima de tudo, amam ao seu Deus pela sua imensa graça manifestada nos últimos dias por meio do seu Filho Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus neste momento? Glorifique a Ele aí em sua casa. Não tem momento mais especial do que podermos estar no culto de Santa Ceia, celebrando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o segundo tópico de nossa lição: o propósito da ceia do Senhor. Primeiro propósito é celebrar a expiação de Cristo. E o texto diz o seguinte: ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Neste caso, a ceia aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. E aí eu queria ler com você esse texto de Hebreus capítulo 2. Se você estiver com sua Bíblia aí ao lado, você abra, se não, anote aí esse texto para que você leia posteriormente. Esse texto é um texto muito elucidativo. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15 nos diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, também Jesus principalmente participou destas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, observe, primeiro subtópico: qual o propósito da Santa Ceia? Celebrar a expiação de Cristo. Celebrar a morte de Cristo sobre o pecado. Celebrar a morte de Cristo sobre Satanás. E celebrar a morte e celebrar a vitória de Cristo, melhor dizendo, sobre a morte. E o autor diz aqui que por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Ele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Vamos ler esse texto rapidamente? 2 Coríntios 5 e 21 diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, queridos irmãos, a morte de Cristo foi suficiente para pagar os nossos pecados, mas a sua ressurreição suficiente para nos justificar. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 4 e 25, porque ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Aleluias! A ressurreição não pode ser desconectada da morte de Cristo. Porque se Cristo, Paulo disse, se Cristo tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, nós seríamos falsas testemunhas, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação. Os que morreram em seus pecados, morreram em seus pecados e não ressuscitarão. E Paulo ainda diz, se a nossa esperança se limitasse apenas às coisas deste mundo, nós seríamos os homens mais miseráveis da face da terra. Mas Paulo diz, olha, eu quero dizer a vocês que se Jesus tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, ele seria mais um na conta da morte. Mas o melhor de tudo é que ele não só morreu, ele ressuscitou e vivo está diante de Deus. É por isso que nós podemos celebrar a ceia, porque nós não celebramos apenas a morte, nós celebramos a ressurreição do Cristo que está vivo
E neste Cristo que temos a esperança de num dia nos encontrarmos com Ele por toda a eternidade. Você pode glorificar a Deus aí da sua casa neste momento? Glorifique a Deus por esta bendita esperança, a esperança de um dia estarmos com Ele por toda a eternidade. Glórias a Jesus. Vamos para o segundo subtópico de nossa lição, subtópico 2, o tópico 2. Diz o seguinte: proclamar a segunda vinda de Cristo. E ele diz o seguinte: a ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda, 1 Coríntios 11, 26. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Cristo na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Veja que coisa maravilhosa. Na Santa Ceia não apenas celebramos a expiação de Cristo, a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte, mas também na ceia do Senhor, nós encontramos um momento para proclamar a vinda do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Senhor que disse em João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. É por isso que a igreja celebra na ceia não só a morte, não só o amor, não só a graça de Deus, não só a sua misericórdia, mas celebra também um momento em que o Senhor Jesus haverá de raiar nas nuvens para levar a sua igreja. Em João 17, na sua oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, eu te peço, Pai, que não os tire deste mundo, mas os livres do mal. Porque eles não são deste mundo, como deste mundo eu não sou. Enquanto estivermos aqui, queridos irmãos, nós somos aqui na terra peregrinos, estrangeiros. Nós somos forasteiros, por quê? Porque não somos daqui. Somos peregrinos, por quê? Porque não temos residência fixa aqui nesta terra. Aí o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo em um corpo de glória. Aleluias! Que coisa boa, queridos irmãos, é poder celebrar, participar da ceia do Senhor. Veja quanta riqueza no ato da celebração, quanta riqueza nesse culto solene, o culto que celebra não só a expiação, a vitória de Cristo, mas também celebra a promessa de Cristo da sua vinda, a esperança da igreja ao aguardar o seu bendito Senhor e Salvador que haverá de nos buscar um dia. Não há coisa melhor do que estar na presença de Deus. Se nesta manhã, querido irmão, querida irmã, você, irmão da terceira idade, que por questões de comorbidades, às vezes não podem estar fisicamente na igreja, por uma série de razões, inclusive até de enfermidades, fale com o seu presbítero. Se você não recebeu ainda a sua ceia em casa, converse com o seu presbítero. Converse, e se você não tem aí o telefone do seu presbítero, converse com ele para conversar com o seu presbítero, para que a sua ceia possa chegar aí em sua casa. Mas não deixe de participar deste momento especial, deste momento que celebramos não só a Cristo, mas toda a obra que Ele realizou e os benefícios decorrentes desta obra que Ele realizou. Não deixe de participar.
se você é um membro em comunhão, está nos acompanhando neste momento, que não por uma questão de enfermidade, mas por uma questão do dia a dia, correndo, trabalho, escola, faculdade, e aí a correria foi tão grande que passou pela sua mente e você acabou esquecendo deste momento tão solene, tão especial que é a ceia do Senhor. Procure o seu presbítero na congregação, procure ver, abra aí na sua agenda, veja qual é o dia da ceia, se você está em comunhão, qual o dia da ceia na sua congregação, para que você diga assim, olha, esse dia eu não tenho compromisso nenhum, não assumo compromisso nenhum com esse dia, porque esse dia é o dia da celebração da ceia. É o momento de celebrar não só o que Cristo fez, mas as promessas que Ele nos deixou e a bendita esperança que está em nosso coração. Vamos para o terceiro subtópico de nossa lição, tópico 2. Celebrar a comunhão cristã. E o autor diz o seguinte: uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. 1 Coríntios 1:11. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. 1 Coríntios 11:17. O clima fraterno e de comunhão deixara de existir. Neste sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos. 1 Coríntios 11:21. Quando há o espírito de divisão, litígio e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Observe. Vamos para o contexto da ceia do Senhor na igreja de Corinto. É do conhecimento dos irmãos que aquela igreja, como o texto já citou aqui, 1 Coríntios 1:11, e eu gostaria de ler, vamos ler. Vamos fundamentar aquilo que nós estamos falando. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, se você não está com a escritura na mão, anote esse versículo para depois você conferir em sua Bíblia. 1 Coríntios 1:11 diz o seguinte: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há briga entre vocês. Então vamos lá. Qual era o contexto da igreja? Constantes brigas. Maior divisão aí, um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cefas e o outro era de Cristo. Havia uma divisão muito grande na igreja. E aí, desenhando o contexto da igreja de Corinto, havia na cidade de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade multicultural, era uma cidade cosmopolita, havia o Istmo de Corinto, era uma cidade portuária, então uma cidade que recebia influências culturais de todas as partes do império. E aí havia a chamada festa ágape, ou festa do amor, que era uma festa do mundo caracterizada por muita bebedeira, por muita comida, por muita glutonaria. E isso privilegiava, esse tipo de festa, privilegiava os ricos. E os pobres, que não tinham dinheiro, acabavam comendo as migalhas que sobravam dessas festas. E quando não, acabavam até nem comendo nada. E aí o apóstolo Paulo, quando vai abordar sobre a ceia do Senhor, os irmãos podem observar isso em 1 Coríntios 10 e 11, Paulo vai mostrar dois grandes equívocos que precisam ser corrigidos e que não tem nada a ver com ceia do Senhor. O primeiro equívoco é que Paulo diz que não se pode sentar em duas mesas, não se pode sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Porque os crentes ali estavam, por conta da cultura ágape, estavam trazendo para dentro da igreja até comida oferecida aos demônios. Paulo diz, não,
Você não pode sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. A ceia é um momento solene, é um momento de celebrar a Cristo, a morte, a vitória sobre o pecado, e não um espaço para pecar. Esse é o primeiro ponto. Paulo diz, a ceia do Senhor não é a ceia onde você pode sentar ao mesmo tempo na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Um outro equívoco, e aí Paulo corrige e diz assim também, a ceia do Senhor não é a festa ágape, não é a festa dos bacanais de vocês, onde vocês comem à vontade, se embriagam e os pobres ficam com fome. É por isso que o apóstolo Paulo, nesse texto de 1 Coríntios 11, ele diz, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. E ainda Paulo diz, quem tem fome, coma em casa. O texto deixa claro que Paulo disse que o que eles estavam fazendo não era a ceia do Senhor. Eles estavam trazendo a cultura de fora para influenciar a ceia. E em decorrência disso, ao invés de promover a edificação, ao invés de promover comunhão, o que se estava celebrando era a divisão. O que se estava celebrando era a ostentação. Os ricos acabavam comendo tudo e não deixando nada para os pobres, para os irmãos mais pobres. Paulo disse, não, essa não é a finalidade da ceia. A finalidade da ceia não é encher a barriga de ninguém. A finalidade da ceia não é alimentar o nosso corpo físico. A finalidade da ceia é a celebração, é a celebração de verdades espirituais. E essas verdades espirituais precisam ser reverenciadas, precisam ser tratadas com devido valor, devem ser consideradas solenes. E aí nós vamos para o próximo tópico de nossa lição, o modo de celebração da ceia do Senhor. No subtópico 1 ele diz, o que é participar indignamente. Aí o autor nos diz o seguinte, concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. 1 Coríntios 11, 27. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio, que advérbio, pastor? Indignamente, modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia. De maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. Volte aqui. Há pessoas que às vezes, por não compreenderem esse advérbio indignamente, às vezes analisam e acham que esse termo está aplicando à sua condição de servir, ou, melhor dizendo, condição de participar do ato. O autor esclarece aqui que, como advérbio, ele está diretamente ligado ao verbo comer e por isso o modifica, e está apontando exclusivamente para a forma e o modo como eles comiam. Tanto que o autor diz que eles comiam de maneira desordenada, porque não esperavam uns pelos outros. Segundo, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros. Eu já falei aqui que os ricos comiam mais que os pobres. E de maneira irreverente, quando se embriagavam. Para aqueles crentes, a ceia do Senhor era mais uma das festas das quais eles sempre participavam. E Paulo vai dizer, não. Vocês não podem fazer as coisas desordenadamente, indisciplinadamente e de maneira irreverente. Vocês precisam entender
que a ceia do Senhor é um momento onde celebramos verdades, e nós falamos aqui sobre o propósito da ceia do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele bate forte com os crentes ali, tanto que ele usa uma verdade ética e até, vamos até assim dizer, de etiqueta, que Paulo diz assim: quem tem fome, coma em casa. Isso é um princípio ético que funciona até hoje em todos os ambientes, né? Todos os ambientes, Paulo diz, a igreja do Senhor, a ceia do Senhor, não é um ambiente para você se embriagar, para você dar lugar à carne, não. Quer fazer isso, quer comer muito, não se embriagar. Mas quer comer muito, come em casa. Porque a ceia do Senhor é apenas um memorial. Lembra a palavra que diz memorial? E qual foi a outra palavra que eu disse? Símbolo, isso, perfeitamente. Memorial e símbolo. Então, se é um memorial e símbolo, não é uma festa de casamento que se come muito, não é uma festa entre amigos no churrasco que se come muito, não. É uma festa solene, é uma festa santa, é uma festa reverente, é uma festa que celebra ou celebram verdades espirituais. Então, quando se fala de indignamente, está falando com a maneira como os cristãos estavam participando da ceia e não está apontando para a nossa dignidade exclusivamente, que é isso que nós vamos explicar agora no segundo subtópico do tópico 3 de nossa lição. Vamos lá, segundo subtópico, uma celebração reverente. O autor diz o seguinte: se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. Vamos voltar aqui, antes de continuar, observe. Algumas pessoas, e aí nos remetemos àquelas tradições orais que nós comentamos aqui no início da nossa EBD, aquela tradição oral, muitas vezes as pessoas criaram ao redor da Santa Ceia e que não diz respeito às verdades que a Bíblia expõe sobre o assunto. Eu lembro que da minha época de juventude, eu ouvia falar que tinham pessoas, ou ouvi mesmo pessoas dizendo o seguinte: olha, quando estiver próximo da Santa Ceia, nós não podemos pecar, temos que fazer de tudo para não pecar. Aos irmãos, né? As irmãs, os casais, né? Alguns acreditavam até que no período da ceia ou na semana da ceia, uma semana antes e uma semana depois, não poderiam se relacionar fisicamente com seus cônjuges, porque era um momento de consagração. Alguns achavam até que durante o período da ceia, após a ceia, você só poderia também cear apenas uma vez no mês, e que se ceasse várias vezes no mês, você estaria pecando. Observe que todas essas tradições orais que foram sendo construídas, claro, foram construídas a partir da simplicidade de algumas pessoas, por não compreenderem as verdades escriturísticas. Hoje nós somos bem esclarecidos, sobretudo através do nosso pastor presidente, nos cultos de doutrina. Ele tem falado, já falou várias vezes sobre este assunto da ceia do Senhor, da igreja do Senhor. E é claro, há irmãos ainda, pode ser até que existam irmãos ainda, que ainda pensem desta forma. Mas nós queremos pontuar e destacar aqui de que foram tradições orais que foram sendo construídas ao longo da história, mas que não se sustentam. Ou seja, não há nenhum problema se você ceiar várias vezes no mês. Não existe essa ideia de que você tem que fazer de tudo para não pecar, para poder ceiar. E aqui vai destacar o seguinte: todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. A nossa natureza de pecado, ela continua em nós. Nós pecamos por palavras, pensamentos e ações. Então não há possibilidade alguma em nossa vida de não pecarmos. Então cai por terra essa ideia de que eu tenho que fazer de tudo para não pecar, porque se eu chegar na ceia um dia antes e eu pecar,
e eu pecar ou eu falar alguma coisa, até uma mentira que se falar já era suficiente para ela não poder cear. Então é porque se entendia esse indignamente como um adjetivo e não como um advérbio. Vale pontuar de que tudo isso não tem sentido nenhum, porque a Santa Ceia é a celebração de pecadores, mas pecadores arrependidos, pecadores que reconhecem o seu estado, mas que em plena comunhão, promovida pelo Espírito e pelo sangue de Jesus, que nos fez uma família, estamos lá celebrando esse momento maravilhoso, que é o momento de celebrarmos a misericórdia e o amor de Deus. Vamos agora, continuando ainda no subtópico 2, estamos caminhando para o final. Ele diz o seguinte: como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Volte aqui. Há pessoas até que acham, queridos irmãos, que qualquer crente pode cear, porque a misericórdia de Deus é manifesta justamente no ato da ceia. Mas vale destacar de que, como o autor pontuou, ora, se o simples fato dos cristãos lá de Corinto estarem comendo de maneira irreverente, indisciplinada e desordenada, era suficiente para que o juízo de Deus viesse sobre eles. Por isso que Paulo diz: há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Imagine para uma pessoa que vai participar da ceia em pecado. Ora, se há um pecado, esse pecado, dependendo da sua natureza, ele precisa ser confessado, porque não haverá comunhão enquanto o pecado não houver sido confessado. Então, querido irmão, querida irmã, o momento da ceia é um momento de perdão, é um momento de libertação. Se porventura você, meu irmão, minha irmã, está nessa condição, sabe que cometeu um ato que feriu a santidade da igreja e que precisa procurar um presbítero na congregação, procure o presbítero da congregação. Procure uma orientação, mas não celebre a ceia do Senhor sem que antes você tenha uma consciência tranquila. Às vezes a nossa consciência nos acusa de uma coisa por um ato que praticamos e às vezes o ato não é passível de uma correção. Não é. Às vezes é um ato que não é passível de uma correção. Mas se ainda isso lhe incomoda aí no seu coração, na sua mente, procure o líder da igreja, procure o presbítero da sua congregação, procure orientação, que com certeza você há de ser orientado e a melhor coisa é poder participar da comunhão, estando com a consciência tranquila de que podemos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo na Santa Ceia. E por fim nós vamos para o terceiro subtópico de nossa lição, que diz o seguinte: celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, não o Cristo que morreu, mas o Cristo que ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. Nosso Redentor vive e, por isso, devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Aleluias. Como já aqui dissemos, a ceia do Senhor é o momento de celebrar a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É um momento de celebrar, de celebração, um momento de comunhão, é um momento de perdão. E por falar em momento de perdão, é um momento que não só devemos celebrar o perdão de Deus sobre as nossas vidas, mas é um momento também em que devemos liberar perdão. Liberar perdão para aqueles a quem nós sentimos ofendidos. Então é importante
Perdão não é opção, perdão é exercício de fé. Jesus disse: se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós. Vamos agora para a conclusão da nossa lição. Vamos lá, coloca a conclusão aí em tela. Diz o seguinte: nessa lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Então, que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. E se você, meu irmão, minha irmã que está em casa, não está podendo ir à igreja por uma questão de comorbidade, questão de restrição física, não tem condições, não deixe de participar da ceia, informe ao diácono ou ao presbítero da sua congregação, com toda certeza eles levarão a ceia aí em sua casa. A você, meu irmão e minha irmã, que por alguma razão cometeu alguma falha, sua consciência está acusando, então não participe da ceia sem antes conversar com o presbítero de sua congregação, com o seu pastor, buscando orientação, porque às vezes nem todas as questões que a nossa consciência nos acusa são questões passíveis de correção. Às vezes um perdão ou até uma orientação já resolve, mas se sua consciência está incomodada nesta manhã, procure urgentemente um líder da sua igreja e procure aconselhamento. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer a Deus por essa lição maravilhosa. Que coisa boa, né? Uma lição que fala sobre o amor de Deus, sobre a ressurreição, sobre comunhão, sobre perdão, sobre graça. Eita, que coisa boa! Coisa boa está na escola bíblica dominical, né, irmãos? Vamos orar? Se puder, nesse momento, fechar seus olhos, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por esse momento especial que aqui estamos, ou aqui estivemos, Senhor, aprendendo a Tua palavra. Queremos pedir uma bênção a favor de cada irmão, cada irmã, Senhor, que está sendo alcançado através dessa programação. Ajuda os Teus filhos, ó Senhor, dá força, dá graça, Senhor. Se porventura houver algum filho Teu, Senhor, que está se sentindo, ó Pai, está com sua consciência acusando e não tem força, Pai, lhes dá força neste momento, ó Pai, para procurar, ó Senhor, um líder na igreja a fim de poder sarar a sua alma, ó Deus. Ajuda o nosso pastor presidente, continua dando força, saúde, vigor, Senhor, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Continua estendendo as Tuas mãos, fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.